Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então eu vou falar um pouquinho sobre o Helena do Machado de Assis. Esse vídeo ele saiu um pouquinho atrasado porque na sexta-feira não deu tempo de eu gravar esse vídeo em específico, mas enfim. Bom, o Helena então é o terceiro, se não me engano é o terceiro. O Helena então é o terceiro romance do Machado de Assis e ele foi publicado primeiramente em folhetins de agosto a setembro de 1876 e depois já em livro nesse mesmo ano. E a primeira vez que ele foi publicado então em folhetins, ele foi publicado no jornal O Globo. Enfim, e assim, dos romances do Machado de Assis, esse talvez seja aquele que a gente pode chamar de mais romântico entre eles, no sentido de que ele tem mais características desse período, ou dessa escola literária, enfim. Por quê? Porque os personagens aqui desse livro, eles são muito mais caricatos, eles são muito mais, enfim, redondos, como as pessoas costumam dizer, né? Do que nos outros livros. Então, o mocinho é sempre o mocinho do começo ao fim, o malvado, tal. Mas ele também é um romance romântico, sobretudo por conta do quê? Por conta da própria maneira com que o Machado se utiliza para narrar esses fatos, né? É um enredo muito cheio de segredos, de mistérios, de cartas, de coisas mal resolvidas, de intrigas. Então, enfim, por conta dessas características, a gente pode dizer que esse daqui seja dos livros do Machado aquele que a gente poderia chamar de mais romântico dentre eles. Enfim, sinceramente falando, eu não gostei muito desse livro. Assim, é um livro bom, mas se você for comparar ele, por exemplo, com Ressurreição, que foi o primeiro romance, eu achei esse daqui mais fraquinho, mais bom. Eu vou começar, como de costume, lendo aqui a advertência que o Machado de Assis faz aqui. Nessa edição aqui, reproduziram a advertência da segunda edição do livro, de 1905, se não me engano. Enfim, diz lá: essa nova edição de Helena sai com várias emendas de linguagem e outras que não alteram a feição do livro. Ele é o mesmo da data em que o compus e imprimi, diverso do que o tempo me fez depois, correspondendo assim ao capítulo da história do meu espírito naquele ano de 1876. Não me culpeis pelo que lhe achardes romanesco. Então, perceba que na própria advertência o Machado já está falando, olha, o aspecto romântico aqui, o aspecto romanesco aqui, não joga a culpa em mim. Por quê? Dos que então fiz, dos livros que então fiz, este me era particularmente prezado. Agora mesmo que há tanto me fui a outras e diferentes páginas, ouço um eco remoto ao reler estas, eco da mocidade e fé ingênua. É claro que em nenhum caso lhes tiraria a afeição passada. Cada obra pertence ao seu tempo. Então aqui na advertência basicamente ele está falando o quê? Que apesar dele ter feito algumas emendas na linguagem do livro, a história continua a mesma e que é para o leitor ler com bons olhos por conta dessa questão toda dos aspectos romanescos que eu falei aqui para vocês. Enfim, que não que empobrecem o livro, mas que destoam muito do resto da obra do Machado, sobretudo da obra romântica dele. Enfim, o personagem central do livro, não o principal, mas o central, que vai ser essa figura de pater, no sentido de que é ele quem domina as ações de todos os outros, é o do conselheiro Vale, que logo na primeira página já morre. O conselheiro Vale, então, era o chefe da família ali, e ele morreu às 7 horas da noite de 25 de abril de 1859. Então, é interessante porque, apesar de toda a importância que esse cara vai ter ao longo do livro, ele já morre na primeira página. Na primeira frase do livro já anuncia a morte dele, então isso não é spoiler. Enfim, o conselheiro Vale, então, tinha ali a sua família e exercia uma certa influência não só na sociedade, mas na própria família dele mesmo. E daí, quando ele viu que ele estava para morrer, ele escreveu ali um testamento que seria lido por um padre amigo seu, que é o padre Melchior, que era o único que sabia e sempre soube das coisas que constariam ali
nesse testamento. Enfim, além desse testamento, claro, o conselheiro Vale acabou deixando ali o filho dele, que é um rapaz de 27 anos, chamado Estácio, e que é formado em matemática. E assim, gente, ele é, digamos, um mocinho da história, mas ele é meio besta. Ele não tem... como eu posso dizer? Ele não é uma pessoa que nem o Félix, assim, porque o Félix, ele era linha dura, mas ele se mantinha daquele jeito. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, mas é mais ou menos assim. Esse cara é muito bobo. Sabe aquele personagem bobo, medíocre? Enfim, é esse cara, esse tal desse Estácio. E o interessante é que Estácio, na época, em 1876 mais ou menos, na década de 70 do século XIX, Estácio era um apelido que você dava para pessoas medíocres. Então esse é um cara medíocre até no nome. Enfim, fora o Estácio, tem também aqui a irmã do conselheiro, que é a Úrsula, que é aquela tia má, aquela tia rabugenta e coisas do tipo. Enfim, tem também o Melchior, que é o padre que de vez em quando vai estar ali pela casa. E o interessante é que o Melchior também faz a figura de pater em alguns momentos ali do livro. É ele que direciona as ações em alguns momentos do livro. Na casa também tem o Dr. Camargo, que é um médico que é o vilão da história. Ele é uma pessoa totalmente mesquinha e que faz tudo para conseguir aquilo que quer e coisas do tipo. E assim, ele é um agregado, ele está ali na casa de favor. E junto com ele está a sua filha, que se chama Eugênia. E a Eugênia é a moça que teoricamente vai se casar com o Estácio. E sinceramente eles dois poderiam pegar, sair da mão e sair andando, porque os dois são muito medíocres. Mas enfim. E o interessante, quer dizer, o estranho da relação desse Dr. Camargo com a Eugênia é que é uma coisa quase incestuosa. Ele tem um carinho pela filha, e aqui em alguns momentos o Machado até diz que é um carinho ardente, uma coisa assim que eu li isso, falei, ai gente, coisa esquisita. Mas enfim, estão ali essas pessoas aguardando para que o Melchior, que é o padre, leia o testamento do conselheiro Vale. E o que está escrito nesse testamento, basicamente? Que ele tem uma filha bastarda. E não só isso, que é para todo mundo aceitar que essa filha bastarda existe e trazê-la... Minha garganta está péssima. E trazê-la então para dentro da casa. Então a gente vai acompanhar ao longo do livro a história dessa mocinha tentando se integrar ali nessa família rica. Lembra lá da Mão e a Luva. A Mão e a Luva tem uma história muito semelhante a essa da mocinha, né? Que, cadê o nome? Qual que era o nome da mocinha mesmo? Nem lembro mais. Enfim, da Guiomar. Se não me engano era isso o nome da moça. Enfim, eu vou deixar lá embaixo a correção, se não for Guiomar. Lembra lá da Mão e a Luva, que é a história da mocinha se integrando ali, uma mocinha pobre se integrando na casa dos ricos. Aqui no Helena vai acontecer a mesma coisa. E essa mocinha, veja só você, se chama Helena. Então é a história da Helena tentando se encaixar ali dentro da família do pai. Mas assim, a Helena era uma pessoa totalmente manipuladora. Ela consegue manipular as pessoas ao seu redor, mas de uma maneira boa. Ela não faz isso com vilanias. Ela faz isso sempre para tentar ser aceita, digamos assim. Só que é claro que a tia Úrsula, que é aquela tia rabugenta, não vai gostar nem um pouco no princípio dessa Helena. Mas a Helena acaba ali, sobretudo porque é uma moça pobre. A Helena acaba ali então seduzindo e conquistando a confiança da tia, digamos assim. Enfim, a gente vai acompanhando então essa mocinha, uma mocinha pobre entrando numa família rica. Então perceba que a perspectiva até esse momento que o Machado adota é de baixo para cima, ou seja, do pobre olhando o mundo do rico, digamos assim. E uma coisa que é interessante é que assim, essa Helena ela percebe que para manipular as pessoas, ela tem que dar às pessoas aquilo que elas querem, mas fazendo isso de um jeito a ela tirar proveito de algumas situações. Por exemplo, há um certo momento aqui, sim, e essa Helena ela possui um segredo, que eu não vou falar porque senão vai ser spoiler. Mas enfim, há um momento aqui em que essa Helena
quer dar uma volta a cavalo, mas ela sabe que ninguém vai deixar ela ir sozinha e que ela também não pode simplesmente chegar lá e pedir. Então o que ela faz? Ela chega para o Estácio, que é o rapaz de 27 anos, filho do conselheiro, teoricamente ali, né? Teoricamente não, é o irmão bastardo dela, digamos assim, o meio-irmão dela. E ela vai então chegar para ele e vai falar assim: ó, meu irmão, eu queria tanto aprender a andar a cavalo, você não me ensina? E ela vai ali pedindo com tanta insistência que ele acaba aceitando ensinar ela, e vão os dois a cavalo. Só que quando eles estão no campo, ela simplesmente pega, monta no cavalo e dispara. Ou seja, ela já sabia andar a cavalo. E assim, ela é uma moça totalmente requintada. Então ela toca piano, ela fala 3 ou 4 línguas, ela borda, ela pinta, ela faz todo... Ela é o pacote completo da moça correta desta época aqui. Enfim, o fato é que quando ela dispara com o cavalo, o Estácio dispara atrás e vê ela entrando em um casarão meio afastado, assim, meio que no meio de um mato, numa floresta ou algo do tipo. Enfim, e ele fica ali olhando e começa a sentir um certo ciúmes, porque ele pensa que ela foi ali para poder visitar um amante ou coisa do tipo. Mas assim, outra insinuação de incesto aqui dentro desse mesmo livro. Por quê? É um ciúme muito doentio. Nesse sentido, me lembrou bastante o ciúme do Félix, do Ressurreição. Sabe aquela coisa meio macabra? Ainda mais se você for pensar que é um irmão por uma irmã. Enfim, muito esquisito. O fato é que um dos segredos desse livro vai girar em torno justamente dessa casa que ela passa a frequentar com uma certa assiduidade ali. E ele vai tentar ali descobrir. Claro, tem um momento em que todo mundo descobre qual que é o grande segredo, mas eu não vou falar para você qual é. E o segundo grande segredo é que tem um momento X do livro em que aparece uma carta e a Helena está lendo essa carta quando esse mesmo irmão, que é o Estácio, entra e surpreende. Quando ela percebe que ele está olhando, ela esconde a carta e meio que tenta disfarçar, mas ele acaba vendo ali. Então a gente vai acompanhando, além dessa integração dessa moça nessa família rica, qual que é a história por trás tanto dessa casa quanto dessa carta que ela recebe ali. Enfim, fora toda essa questão dos personagens serem muito bem definidos do começo ao fim, fora também o fato dessa narrativa episódica, justamente por conta de ter sido publicado primeiramente em folhetim, né? Ou seja, cada capítulo é fechadinho e que fica, cenas do próximo capítulo, coisas desse tipo. Enfim, fora essa característica também, e fora essas intrigas e esses mistérios da narrativa, o principal ponto romanesco aqui dentro desse livro é o final. O final desse livro é um final tipicamente romântico. Eu não vou falar para você como acaba, mas assim, se você aí já leu algum romance romântico, você deve já ter uma ideia do que pode ter acontecido aqui. Enfim, vai pensando aí, não vou falar mais nada do livro. Assim, apesar de não ter sido o melhor livro que eu li dele até agora, é um livro muito bom. Eu só não gostei por conta daquilo, porque eu achei que é um livro que destoa muito dos demais. Mas assim, a gente já vai percebendo nesses livros um crescendo, digamos, porque assim, se você for pegar, por exemplo, o olhar da personagem da Mão e a Luva, ela é um pouquinho mais pobre do que seria aqui a Helena aqui desse livro. Então a gente vai vendo que até agora essa perspectiva social da qual o narrador toma parte para poder narrar, a gente percebe que está gradualmente subindo. Vamos ver como é que vai ser ali nos próximos romances. Enfim, gente, não vou falar mais nada do livro. Leia você aí, caso você tenha se interessado. Assim, não vá só pela minha opinião. Não é porque eu não gostei tanto do livro que ele não é um livro bom. Muito pelo contrário, ele é um livro bom, mas simplesmente eu não gostei porque eu achei que ele destoa muito dos demais. Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer desse livro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!